nervoso, tô com as pernas bambas, tô tremendo. Mas vamos lá. Então, abre sua Bíblia em Mateus 5:3. Já achou? Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Antes da gente começar a discutir, eu queria falar um pouquinho sobre mim. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, para quem me conhece também, né? Mas enfim, eu sou filho da Fabíola, ministro de louvor da igreja, sou neto do pastor Valteci, e eu fui criado dentro de um lar cristão, eu fui criado dentro de princípios cristãos, com base na palavra, e eu só fui começar a viver algo diferente com Deus quando eu entreguei tudo para Ele, quando eu entreguei a minha vida, as minhas dificuldades, os meus problemas, e é isso que a gente vai falar hoje. Antes da gente começar, acho que todo mundo sabe o que é bem-aventurado. Quem não sabe, bem-aventurado significa pobre, significa feliz, abençoado. Então, o que é pobre de espírito? Alguém sabe o que é? Não é isso. Antes da gente falar o que é pobre de espírito, a gente vai falar o que não é. Pobre de espírito não tem nada a ver com você ter condições financeiras, não é ser pobre financeiramente, não tem nada a ver com ser pobre culturalmente, intelectualmente. Ser pobre de espírito não é faltar espírito. Vamos ver aqui. Alguém fala o que é pobre de espírito. Não, cara. Sério? Pobre de espírito? Bom, indo assim de acordo com cada palavra, pobre é uma pessoa que está faltando alguma coisa, né? Espírito é o que temos dentro do corpo, assim, o que faz ligações com... Você não quer que fique lá de fora. É melhor dentro do que fora. É o que nos faz a ligação direta com Deus. É o que temos em comum com Deus, porque Deus também é Espírito. Então, quando nós somos pobres de Espírito, é porque a nossa conexão, entre aspas, está faltando com Deus. É isso? Acho que o Igor pode empregar. Boa. Pobre de espírito não tem muito a ver com falta de espírito. Pobre de espírito, pra mim, é ser totalmente dependente de Deus. É você não confiar em você mesmo, você confiar em Deus. Deixar de confiar em si mesmo, é você botar as suas fraquezas diante do Senhor, botar a sua pequenez, o seu tamanho mínimo diante do Senhor, dizer que você não é nada diante dele. Isso é ser pobre de espírito, é ser humilde de espírito. Hoje em dia a gente se fala muito de independência. Hoje em dia tem muito assim, eu sou independente do meu pai, não sei o que, agora tem o barba, agora meus pais não mandam em mim mais. Hoje em dia está muito assim. No nosso livro devocional tem uma ilustração que fala de um menino de 4 anos que está andando de mão dada com os pais, e ele chega para o pai e fala: pai, deixa eu andar sozinho. Isso numa estação de metrô lotada. Deixa eu andar sozinho, deixa eu ir na frente, deixa coisas que as pequenas geralmente fazem, ir pulando, ir na frente brincando. Só que muitas vezes é isso que a gente quer fazer com Deus. A gente quer dizer: Senhor, larga a minha mão, deixa eu ir sozinho daqui para frente, eu consigo. Ou um menino, às vezes, que o pai chega, o filho vai te levar na escola: não, pai, precisa não. Mas deixa eu te levar, pai, não enche o saco não, deixa eu ir sozinho. A gente faz isso com Deus, sem mesmo perceber. O rico de espírito, ele se apoia no seu próprio entendimento, ele se apoia nas suas riquezas, na sua sabedoria, e ele busca ter uma herança material.
Agora já o pobre de espírito, ele se apoia no Senhor, ele não se apoia em si mesmo. O pobre de espírito, ele declara sua dependência de Deus, ele é totalmente dependente dele. Para ser pobre de espírito, tem algumas exigências. Não é fácil, mas o primeiro ponto é renúncia. O que é a renúncia? Começar de novo. Desculpa que eu não vejo não. Começar de novo. Renuncia, Luciano. Deixar de lado. Continuando. Renúncia é quando você deixa alguma coisa, você deixa um prazer seu, no contexto aqui, para buscar a Deus. Você deixa de fazer algo que você gosta, por exemplo, mexer no PC, mexer no videogame, jogar bola. Isso tudo para buscar a Deus, para orar, para dedicar um tempo a Deus. Isso é renúncia. Agora, é fácil renunciar? É fácil você deixar de fazer tudo que você gosta para ler a Bíblia? Então, tem um versículo que está lá em Salmos 34:18, que diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, Ele salva os de espírito arrependido. Quebrantado nesse versículo tem a ver com aceitar a vontade do Pai, declarar sua dependência de Deus. Tem a ver com você ter o seu coração mole, seu coração sensível à voz do Pai. Isso quer dizer quebrantado nesse versículo. Tem um versículo lá em Salmos 37:4 que diz o seguinte: agrada-te também no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te também no Senhor tem a ver com você fazer a vontade do Pai. Tudo isso que a gente está vendo aqui, o pobre de espírito, ele deixa a sua própria vontade e vai fazer a vontade do Pai. Ele é humilde. E agrada-te também no Senhor tem a ver com isso. Ele satisfará os desejos do teu coração. Como você está debaixo da vontade do Senhor, os teus desejos estão debaixo da vontade dele também. Ele vai satisfazer os teus desejos. Em Mateus 6:33, está dizendo assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O segundo ponto é: ser pobre de espírito exige amor a Deus. Então, para amar a Deus, nós temos que deixar de amar as coisas do mundo e amar ao Senhor, porque Ele nos amou primeiro, de uma forma incondicional. Então, nós temos que deixar de buscar as coisas do mundo, mas buscar as coisas de Deus. Nós temos que parar de nos moldar a este mundo. Abre sua Bíblia em Romanos 12:2. Pensa na filmagem profissional. Que abriu, fala amém, que não, misericórdia. Está inteligente de Apocalipse aí, gente. Romanos 12:2. Todo mundo já abriu? E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso tem a ver com o que eu acabei de falar. Ser pobre de espírito exige amor a Deus. Exige você deixar as coisas do mundo, não se moldar, não tomar a forma. A minha versão está dizendo para você não viver como as pessoas deste mundo vivem. É você ser diferente. É você demonstrar o seu amor de Deus através da renúncia e através de tudo isso. Agora, ser pobre de espírito também existe confiança em Deus, que é algo que muitas vezes é difícil. A gente tem que deixar de confiar na gente mesmo para confiar no Senhor. A gente tem que entregar os nossos planos, projetos, entregar a nossa vida diante do Senhor, confiando na vontade dele. Então, por exemplo, algo que me confrontou muito em relação a isso foi, por exemplo, o IFES. Algo que muita gente quer fazer, muita gente quer passar, mas tantas vezes a gente não bota isso diante do Senhor. A gente tem que aprender a colocar isso diante dele, colocar as coisas diante dele. Eu, por exemplo, eu quero passar no IFES, mas nem sei o que eu vou fazer ainda, mas porque eu sei o que eu quero fazer. Por exemplo, mas eu não estou botando isso diante do Senhor, eu não estou gastando tempo para orar por isso. Eu não estou botando, Senhor, isso é teu, eu vou fazer o curso que o Senhor quer que eu faça. Deus, Ele é um Pai amoroso, e Ele fica feliz quando seus filhos se achegam a Ele, Ele fica feliz quando a gente chega perto dEle, com as nossas fraquezas, as nossas iniquidades, com os nossos problemas. Ele não só fica feliz com isso,
mas Ele nos ajuda a resolver. Ele supre as nossas necessidades, para que nós possamos continuar a nossa caminhada com Ele. Quando a gente faz essa entrega total, a gente está dizendo o que está lá em Romanos 12, 1 e 2, onde você abriu aí, o versículo anterior está dizendo: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Aí o versículo que a gente acabou de ler: e não vos amonteis ao esquema deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. E terminando. Esse texto ele nos exorta a oferecer a nossa vida em sacrifício a Deus, vivo, santo e agradável. O sacrifício de Jesus na cruz já foi completo, e portanto não há necessidade de a gente fazer aquele sacrifício que era descrito lá no Antigo Testamento, de que era colocado no altar lá e queimava as paradas. A ideia aqui não é a gente fazer sacrifícios para Deus, mas é a gente se oferecer a Ele, oferecer tudo o que temos e somos nas mãos dele. Quando a gente faz essa entrega total, a gente começa a comprovar no nosso dia a dia, a gente começa a vivenciar a face dele de forma completa. A gente vê a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Consequentemente, a gente deixa a nossa vontade de lado. A gente, que na verdade é ruim, imperfeita e desagradável comparado à vontade de Deus. As nossas vontades, elas são muitas vezes prazerosas. A gente prefere a nossa vontade ao invés da vontade de Deus muitas vezes. Ela pode trazer até uma alegria, mas essa alegria é momentânea. Vale muito mais a pena você seguir a vontade do Pai, que é a vontade perfeita. Muitas vezes a gente pensa que a gente sabe o que é melhor para nós. A gente sabe, eu vou seguir tal carreira, nem do que Deus está falando, mas eu vou seguir tal carreira. A gente sabe o que a gente quer para nós, para as nossas vidas. A gente traça planos, projetos, tudo de acordo com a nossa vontade, o nosso coração. Mas também, muitas vezes a gente se dá mal. Sai alguma coisa errada, a gente planeja, aí alguma coisa sai errada. O que deu? A palavra diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem poderá o conhecer? Nosso coração é enganoso, mas o coração de Deus é perfeito. O coração de Deus não é enganoso. Esse texto está lá em Jeremias 17, 9. E para concluir, isso é uma palavra curta. Para concluir, a gente descansa em Deus quando a gente deixa as coisas nas mãos dele. A gente fica mais tranquilo. A gente diz: toma, Senhor, é seu. A gente descansa nele. Primeiro ponto, quando a gente entrega tudo para ele. O segundo ponto, quando a gente sabe que ele cuida de tudo melhor do que nós cuidamos. Ele cuida de todo o universo, ele cuida porque simplesmente ele não pode cuidar das nossas coisas. Ele é um Deus maravilhoso. E o terceiro ponto é que ele tem poder sobre todas as coisas. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça nesse momento e começasse a refletir sobre o que a gente falou agora. Eu queria lançar para vocês as seguintes perguntas. Vocês de cabeça baixa, refletindo. Se possível, feche os olhos. Você tem dependido de Deus? Você pode ser chamado de pobre de espírito hoje, de humilde de espírito? Ou você faz como aquele filho, você faz como a criança que diz: não, daqui para frente eu vou sozinho, pode deixar. Pedro, paga a luz aí pra gente. Ou você tem sido como filho rebelde, que diz: não, pai, não precisa me levar que eu estou sozinho, não me enche o saco não, sai daqui, vou deixar que daqui eu estou tranquilo. Como está a sua vida hoje? Amém. Todo mundo abaixa a cabeça, como o Felipe falou aqui agora, começa a pensar e